Deus afunda esse navio. Essa foi a afirmação do capitão do Titanic. Existem muitos relatos de que essa afirmação foi verdadeira, de que ele realmente falou isso. Diante do que era aquele colosso, aquele navio era um colosso para a época. E muitas pessoas consideraram isso uma blasfêmia. No desastre que aconteceu lá, com o Titanic, apenas 706 pessoas sobreviveram a esse desastre que choca o mundo até hoje. Das mais de 2.000 pessoas a bordo, apenas 706 sobreviveram. Um desses sobreviventes foi o Lawrence Beasley. Ele era um professor e estava ali na segunda classe do navio. Ele contou que tomou uns refrescos com os colegas e depois ele foi para o seu quarto. Chamam de cabine, mas vamos falar quarto para ficar mais fácil. E então ele ficou lá no quarto dele, lendo tranquilamente. Eram 11h40 da noite. A maioria das pessoas já tinham ido dormir e ele estava ali, bem tranquilo, quando de repente ele sentiu que o navio deu um balanço forte. E ele ficou ouvindo, ficou ali prestando atenção. Ele achou muito estranho e ele notou que as máquinas estavam parando. Parecia que o motor do navio estava parando. Então, ele saiu com o livro na mão e notou que realmente tinha algo estranho acontecendo. Ele subiu até o convés e ficou petrificado quando entendeu o que estava acontecendo. Ele teve sorte de subir no bote que foi lançado. Era o bote que aceitava homens. Ele e mais 64 pessoas desse bote foram resgatados. Posteriormente, ele escreveu um livro lá sobre o Titanic que fez muito sucesso. Ele foi dado como desaparecido, porque naquele primeiro momento, gente, as pessoas que eram resgatadas não podiam ser identificadas, elas não tinham documentos. Muitas pessoas não estavam nem em condição de falar. Então, imaginem, elas só eram identificadas depois. Então, levou um tempinho para identificar os sobreviventes. O Lawrence faleceu com 89 anos. Quando o iceberg bateu no Titanic, o Titanic tinha apenas cerca de 2 horas antes de ser engolido pelo mar. O navio, sim, aquele que nem Deus afundaria, estava afundando. E os 16 botes salva-vidas não eram suficientes para mais de 2.000 pessoas. Então, o capitão ordenou que mulheres e crianças teriam prioridades. E detalhe, o capitão favoreceu a primeira classe, privilegiou a primeira classe, deixando a terceira classe para depois. Imaginem, tarde da noite, as pessoas deitadas ali quentinha, começaram a acordar com aquele desespero. E quem estava lá na terceira classe, que era lá embaixo no navio, eu não sei quantas escadas tinha para subir. Mas eu deduzo que era longe, afinal o navio era muito grande. E então o desespero tomou conta das pessoas e muitas não conseguiram se salvar. Uma sobrevivente, uma passageira da terceira classe, de apenas 2 meses, sobreviveu. Ela era a Melvina Jean. O que aconteceu? Ela estava lá na terceira classe, e lá naquela terceira classe, naquela parte do navio, dava para ouvir os ruídos, as vibrações das máquinas, e havia 710 pessoas ali. Então, no momento que o navio bateu no iceberg, o susto foi muito grande, porque quem estava ali escutou aquele barulhão muito maior do que quem estava lá em cima.
Então o pai dela correu para ver o que estava acontecendo e ele foi e subiu. Ele foi lá em cima no convés e ele voltou correndo e falou para a mulher do acidente que havia acontecido. A mãe da Milvina pegou ela e o irmão dela, que eram criança dela, era uma bebê de 2 meses. Não pensou duas vezes, ela saiu correndo com as crianças. E foi essa pressa dela que a salvou e que salvou os filhos. Eu não sei dizer quanto ao marido dela, mas todos nós sabemos, através da história, dos relatos, que muitos homens faleceram no acidente, né? Então, porque os privilegiados eram quem estava lá em cima. Então a mãe dela saiu correndo, chegou lá em cima rapidamente, ela estava com criança no colo, colocaram ela num bote salva-vidas. E a Melvina foi uma das últimas sobreviventes do Titanic, faleceu há poucos anos, relativamente poucos anos. Ela faleceu em 2009, foi a última sobrevivente do Titanic. A família A família dela estava em busca de uma nova vida, de um futuro melhor, uma vida melhor. Um sonho que infelizmente não se concretizou. Outro sobrevivente que eu quero falar para vocês é o Michel Navratil. Ele tinha se separado da mulher e ele decidiu fugir. E fugiu com nome falso e levou os 2 filhos. Olha só. E então, ele estava lá a bordo do Titanic. Decidiu fugir e foi no Titanic. Ele não tirava os olhos dos meninos, mas nessa noite ele estava jogando cartas. Estava ali relaxando um pouquinho e se divertindo. E então ele pediu para uma mulher francesa que estava ali, provavelmente ele já tinha feito amizade com ela, chamada Berta. E ela ficou com as crianças. E no momento que teve o acidente, começou aquela correria, aquele barulho, aquela loucura, ele percebeu que havia algo muito errado. Então ele estava ali jogando carta, ele largou tudo, imediatamente saiu correndo atrás das crianças. Ele colocou as 2 crianças no bote com a Berta e se despediu dos filhos. Ele dizia ali no navio para as pessoas que ele era viúvo, porque eu fico imaginando que as pessoas estranhavam de ver um homem com 2 crianças sozinho, sem a mãe das crianças, sem a esposa, porque naquele tempo isso não era muito comum, um homem com os filhos sozinho. E então ele usava nome falso e os 2 meninos também tinham nomes falsos, o que dificultou para a mãe dos meninos achar os meninos depois, né? As crianças tinham 2 e 4 anos. O mais velho, mesmo sendo pequeno, ele lembrava do pai dizendo: diga à sua mãe, a sua mãe vai encontrar vocês com certeza. Diga a ela que eu a amei de verdade. E aí ele colocou os 2 filhos no bote e os meninos foram as únicas crianças salvas sem a companhia dos pais. E eles ficaram ali com a Berta ficou cuidando deles até a mãe localizar essas crianças. Eles ficaram conhecidos como os órfãos do Titanic. Eles não falavam inglês, o que também dificultou a identificar aquelas crianças. E aí, como o caso teve muita divulgação, a mãe acabou vendo a foto dos filhos no jornal meses depois do acidente. Eu fico imaginando que ela não sabia do paradeiro dos filhos, porque ela não sabia que o pai dos meninos tinha ido embora com eles e nem sabia que ele estava no Titanic. Então imagina a surpresa dela quando ela viu a foto dos filhos no jornal, porque divulgaram muito tentando identificar quem eram aquelas crianças, os órfãos do Titanic. Imagina, gente, ter
os 2 filhos de volta depois de um acidente desse. Também teve uma atriz que nessa noite, nessa hora do acidente, ela estava no salão, no andar superior, com algumas pessoas. Ela estava ali tranquila, rindo, as outras pessoas também. Porque, olha, o navio partiu dia 10 de abril. Já tinha dias que estava todo mundo ali feliz, fazendo planos, amizades. E o acidente foi do dia 13 para o dia 14. Então, estava todo mundo ali tranquilo. Quando começou aquele desespero, ela viu que os funcionários estavam nervosos demais e percebeu que algo muito errado estava acontecendo. Ela foi falar com um funcionário e, como ela estava na primeira classe, conseguiu se salvar. Colocaram ela no bote. Então, foi feito até um filme depois, na época, e ela era atriz, ela contracenou nesse filme, o que a tornou muito famosa. O filme foi um sucesso de bilheteria, mas houve um acidente, houve um incêndio lá no estúdio e a longa desse filme acabou se perdendo totalmente. Imaginem só, não foi fácil para essas pessoas voltarem a viver normalmente. Até a vida delas entrarem nos eixos levou muito tempo. Muitas pessoas ficaram traumatizadas, com toda certeza, com problemas psicológicos, e esse desastre foi um que marcou a história da humanidade. Em tempo algum, jamais será esquecido. Deixa aí nos comentários que história você gostaria de ver aqui no canal. Inscreva-se aí, deixe seu like. Gratidão por você estar aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço!